Boa noite a todos. A nossa palestra hoje, ela diz respeito às prisões invisíveis, as prisões invisíveis, as prisões invisíveis que o ser humano vai trazendo para as suas vidas durante o decorrer de todo o tempo em que vivem. A palestra hoje ela está sendo transmitida pelo Zoom, depois vai para o YouTube e também pelo Instagram. Sejam todos muito bem-vindos. As prisões invisíveis da mente e como que essas crenças, esses traumas, esses padrões emocionais, eles aprisionam o ser humano no passado e como o Logos pode devolver direção, devolver sentido e liberdade à nossa alma. Existem muitas pessoas que vão mudando de cidades, mudam de residência, elas encerram relacionamentos, conquistam vários diplomas, constroem várias carreiras, formam novas famílias, e apesar de todas essas mudanças exteriores, elas continuam vivendo emocionalmente no mesmo lugar. O calendário vai avançando, o corpo vai envelhecendo, as circunstâncias vão se transformando, mas alguma coisa permanece imobilizada dentro dessa pessoa. E é como se uma parte da alma tivesse parado diante de uma antiga porta, esperando até hoje uma explicação que nunca chegou, um pedido de perdão que nunca foi pronunciado, um reconhecimento que talvez jamais aconteça, ou um amor que nunca soube permanecer. E é possível, é muito possível você sair de uma casa e continuar habitando os seus medos. É possível você se afastar de uma pessoa e continuar respondendo interiormente a tudo que essa pessoa disse para você. É muito possível você sobreviver a uma experiência, da sua vida e continuar organizando a vida inteira para evitar que aquela experiência volte a acontecer. E também é possível você estar livre diante do mundo e ainda assim você continuar preso a todas as interpretações que nasceram em momentos nos quais não havia maturidade, palavras ou ainda proteção suficientes para você compreender o que estava acontecendo naquele momento na tua vida. E essas são prisões invisíveis da mente. Elas não possuem grades de ferro, mas elas delimitam um horizonte. Elas não possuem guardas, mas elas vigiam cada escolha que você toma. Elas não possuem muros concretos, mas elas fazem com que a pessoa vá desistindo antes de tentar, que ela recue antes de amar, que ela vá fazendo as coisas na vida dela de uma forma ruim, de uma forma aonde ela não tenha essa que ela não tenha essa vontade de sair daquele lugar onde ela está. Então, ela vai desconfiando antes de conhecer qualquer coisa e vai se desculpando, mesmo que tenha falado alguma coisa certa, vai se escondendo justamente no momento em que a vida lhe oferece algumas possibilidades de poder fazer o que quer, de aparecer, de conquistar. Então, essa prisão é uma prisão difícil de abandonar, porque ela é aquela que foi confundida com a identidade da pessoa. Então, quando a pessoa afirma que é incapaz, que nasceu para sofrer, que nunca vai ser amada, que não consegue mudar ou que não possui sorte, ela já não está descrevendo apenas uma experiência, ela está transformando um acontecimento na essência da vida dela. Ela está pegando fragmentos da própria história e utilizando como definição total, íntegra, totalmente ela da própria pessoa que ela se julga ser. Então, nesse momento, a prisão ela deixa de parecer uma prisão, porque a pessoa passa a ser chamada de personalidade, de destino e de realidade.
então essa pessoa deixou de estar na prisão para ser a prisão. E é por isso que esse tema, hoje, ele não pode ser tratado apenas com aquela situação de frases positivas, de conselhos rápidos ou de ordens que são superficiais para que alguém pense diferente, saia da casinha, saia da caixinha, mude, levante e se transforme. Porque a mente humana, ela não abandona décadas de organização emocional apenas porque escutou uma expressão motivacional. A transformação verdadeira, ela exige uma descida às regiões nas quais essas crenças elas foram formadas. Os traumas eles foram ali inscritos e os padrões aonde eles foram recebendo a aparência de necessidade que a pessoa usa hoje. Então, libertar-se não é decorar uma nova frase, é compreender por que que a frase antiga teve tanto poder, né? A quem essa frase pertenceu, em que momento ela foi incorporada e por que que ela continua sendo obedecida, mesmo quando já não corresponde à realidade presente, né? Mesmo quando ela não tem força, mas por que que ela ainda te força a fazer? Quando nós vamos para a filosofia de Heráclito, Heráclito afirmava que tudo flui e que ninguém entra duas vezes no mesmo rio, porque as águas já não são as mesmas, elas são outras. E aquele que entra também já não é exatamente o mesmo. Contudo, o ser humano ele possui a estranha capacidade de entrar em novas águas carregando os mesmos olhos, o mesmo corpo, os mesmos sentimentos. O rio mudou, as pessoas mudaram, o tempo mudou, mas ele continua ali, interpretando tudo a partir de uma ferida antiga, como se ele fosse leal ao sofrimento, como se ele tivesse que ter uma lealdade a tudo que tentou destruir ele, e não destruiu, porque ele chegou aqui. Então, é por isso que algumas pessoas, elas repetem a mesma história com personagens diferentes, né? Elas não reencontram exatamente o mesmo mundo que, em alguma circunstância, as feriu. Elas reencontram outras pessoas, mas elas usam o mesmo ou a mesma personagem, elas fazem tudo para que aquelas pessoas ao redor dela cometam com ela as mesmas coisas que as fizeram, que as fez sofrer, chorar, ou que de alguma forma as magoou. Então, o passado, ele não permanece apenas porque ele foi doloroso, né? Ele permanece porque produziu toda uma organização diante do caos. E a mente cria essas explicações. Então, a criança que foi rejeitada, ela pode concluir que não merece amor, né? A criança que foi humilhada, ela vai concluir que ela precisa ser perfeita. Já a criança que viveu em um ambiente instável, ela pode concluir que precisa controlar todas as coisas ao redor dela. E a criança que foi obrigada a cuidar emocionalmente dos adultos, ela pode concluir que só possui valor quando ela é útil. Então, essas conclusões, elas não são construídas como teorias que são conscientes dessa pessoa. Elas nascem como tentativas de sobreviver, mas sobreviver não é viver, não é viver. A criança ela não consegue pensar que seus cuidadores são emocionalmente maturos, que repetem violências transgeracionais, que estão aí projetando frustrações ou que possuem limitações psíquicas. As crianças não dispõem deste vocabulário. O que consegue pensar é que algo errado existe com ela. Então, quando você passa a tratar desta forma um filho teu, desta forma alguém que você gosta, essa pessoa, ela não vê que é você que está fazendo o que você sentiu, o que você passou. Ela está achando que o problema é dela. Então, você realmente está transportando para aquela pessoa, transferindo para aquela pessoa as suas dores. E isso é maldade, para com ela e para com você. Porque se você sobreviveu, você conseguiu sair daquele lugar. Então, há que se preocupar, cuidar do motivo pelo qual você continua patinando nessa mesma coisa. O que que te causa tanto bem-estar nesse
nesse conforto, e conforto aqui não é o estar muito bem, conforto aqui é de conhecimento, é de já conhecer o problema, então não querer sair daquele problema, porque como você já conhece esse bem, você não quer um novo, esse você já sabe lidar, né? Então, a partir daí, se aprende que a gente precisa observar o humor dos outros, né? E aí esconder as necessidades. E aí é onde vem o engolir o choro, o antecipar perigos, a pedir desculpa por existir e a transformar-se naquilo que o ambiente exige de você, né? Você é sempre o que não presta, o que está fora de qualquer questão e está ali como intruso. Então, o que um dia foi uma adaptação vai se transformar mais tarde na tua vida em um aprisionamento. A vigilância que protegeu a criança que você foi e que cresceu e que adulto hoje é, vai se tornar ansiedade. A obediência que evitou aqueles conflitos vai se tornar uma incapacidade de dizer não. Perfeição que conquistava todos os elogios vai se tornar um medo paralisante do fracasso. E aquela independência precoce torna-se uma dificuldade de pedir ajuda. E a leitura constante do ambiente vai tornar-se esquecimento de si mesmo. Porque enquanto a pessoa está preocupada com tudo isso, ela não lembra que ela existe. Platão, Platão, na alegoria da caverna, ele descreveu os seres humanos que estavam ali acorrentados desde o seu nascimento, obrigados a contemplar sombras que eram projetadas em uma parede. E como nunca tinham visto, essas pessoas nunca tinham visto outra coisa, elas acreditavam que as sombras eram a sua própria realidade. Então, quando um deles era libertado e conduzido para fora, a luz, na hora, não produzia imediatamente uma felicidade. Primeiro, ela produzia uma dor, uma desorientação, uma resistência. Conhecereis a verdade vos libertará. E os olhos, acostumados à escuridão da caverna, não suportavam a verdade sem que tivesse um período de adaptação. Então, o que acontece com a maioria de nós é que nós saímos de uma caverna, nos sentimos desorientados e rapidamente queremos voltar para aquele lugar, esquecendo que mais um passo nós ganhamos a nossa liberdade ou a nossa nova forma de vislumbrar a vida que às vezes a gente quer. Então, essa imagem é uma das representações que tem poder na transformação interior, porque as crenças, todas as crenças que nós temos, elas são sombras. Elas são sombras. Essas sombras, de tanto serem observadas, de tanto serem visualizadas, experienciadas, elas ganham uma aparência de realidade. Então a pessoa acredita que ela não presta, que ela não vale nada, que ela não tem valor, que ela não é boa o suficiente, que ela nunca vai conquistar nada, que nada de bom é para ela, né? A pessoa acredita que nunca vai ter nada. Ela acredita que o amor, por exemplo, sempre vai terminar em abandono, porque esse amor um dia fez com que ela se sentisse abandonada. Ela vai acreditar que ela vai precisar sofrer para poder merecer alguma coisa, porque ela cresceu num ambiente em que a alegria era recebida com culpa. Você não pode ser feliz, está rindo do quê? Está feliz por quê? O que que te aconteceu? O que que foi na tua vida que você está rindo tanto? Cuidado! Quem ri muito hoje, amanhã vai chorar. Então, quando alguém apresenta uma possibilidade diferente, as outras pessoas, em regra, elas tentam rejeitar esta felicidade. Não que elas não gostariam de ter também, mas que, como elas não têm, elas não suportam que o outro tenha, né? Então, a realidade, quando nós começamos a observá-la, ela causa uma dor, inclusive uma dor de culpa. Por que que eu estou recebendo isso e as outras pessoas não estão recebendo isso? A pergunta é: qual foi o preço que você pagou? E não foi em dinheiro. Então, uma relação saudável, ela pode parecer estranha para quem aprendeu que o amor, por exemplo, é a ansiedade. Uma relação onde todo mundo tem a senha de tudo, onde todo mundo conversa, fala baixo, onde todo mundo brinca, dá risada.
pode parecer extremamente estranho para quem viveu o tempo inteiro dentro de um ambiente de conflito. Uma família onde todo mundo conversa, o pai conversa com os filhos, o filho conversa com a mãe, e eles sentam à mesa para almoçar, para jantar. Nossa, parece coisa de mentira, de filme de margarina para outras pessoas. Por quê? Porque as outras pessoas não estão acostumadas àquilo. Se ela não está acostumada àquilo, esta família, que é o que deveria ser, tem algum defeito. Então, este sistema emocional, ele reconhece como familiar aquilo que ele viveu, e não necessariamente aquilo que é bom. Se alguém demonstra amor, se traz flores, se traz presente, tá me enrolando, não quer nada comigo. E é o inverso. Se alguém trata bem, se alguém trata com respeito, não, eu prefiro. A pessoa não está acostumada a ser bem tratada, então qualquer um que o trate bem vai parecer mentiroso, mentirosa. Freud, quando ele percebeu esse fenômeno, ele descreveu a compulsão à repetição. Então, o ser humano ele não repete apenas por prazer aquilo que ele fez com prazer. Ele repete também aquilo que não conseguiu elaborar. Ele retorna sem saber a todas as situações que reproduzem algum tipo de ferida. A mulher que passou a infância inteira tentando conquistar o afeto de um pai distante, por exemplo, na vida adulta, ela vai se sentir atraída por todo tipo de homem emocionalmente inacessível, porque ela não teve a figura do pai. Ah, mas então significa que todo pai. Não, não significa que todo, não é não dá para generalizar, porque as pessoas não recepcionam as coisas do mesmo jeito. Eu posso ter convivido dentro de uma família que eu não tive respeito nem do pai nem da mãe e ter sobrevivido sem esse trauma. Mas o outro pode ter tido, então ele vai repetir isso. Por isso que a análise é tão importante, por isso que a psicanálise é tão importante. Não é colocar todo mundo dentro do mesmo pacote, é conhecer a história de vida de cada um. Porque é a história de vida de cada um que vai determinar o que cura este problema. Então, a pessoa, por exemplo, um homem que cresceu sob críticas constantes, né, do pai, da mãe, ele vai sempre, dentro desse contexto, procurar autoridades impossíveis de agradar. Isso é o chefe, isso é o relacionamento, isso é o sogro, isso é o próprio relacionamento dele. Ele não vai conseguir pessoas que ele agrade, porque ele não vai querer isso, ele está acostumado com aquele. Viver num ambiente tranquilo, para ele é difícil, é complicado. Por isso que, em regra, pessoas que são alcoólatras convivem com alcoólatras, viciados com viciados, pessoas com qualquer vício. Por quê? Porque conviver dentro daquilo onde está todo mundo sofrendo é simples. Quando eles saem, a abstinência toma conta, eles não conseguem lidar com pessoas que estão vivendo sem vício. Então, a pessoa que é abandonada, ela pode envolver-se diretamente, justamente com todos aqueles que oferecem sinais claros de que não vão permanecer. Porque como essa pessoa já está acostumada a ser abandonada, quem ela vai procurar? Pessoas que vão também abandonar. Então, essas repetições, elas não acontecem porque alguém deseja conscientemente sofrer. Ninguém vem no mundo querendo sofrer. Ninguém acorda de manhã e fala, hoje eu vou sofrer. Não faz isso. Elas podem representar uma tentativa inconsciente de vencer no presente, mas é aquilo que foi perdido lá no passado, só que aí ela repete. E a pessoa pensa, ela não formula, e dessa vez eu vou fazer algo indisponível, eu vou me amar, eu vou cuidar de mim. E aí ela confunde tudo, e ela vira uma pessoa egocêntrica que não se permite a aproximação de ninguém. Ou então ela fala, dessa vez eu vou ser escolhida. Gente, ninguém precisa ser escolhida. A gente tem que encontrar pessoas que nós queremos e que nos querem. Porque senão as pessoas vão viver. A Marie Stonecraft, ela tem uma fala no Iluminismo que é fantástica, que ela diz que as mulheres elas foram domesticadas para serem escolhidas.
Então, quem era mais bonita, a mais bem vestida, a que se destacava mais, a melhor, ela não estava preocupada em escolher, ela queria ser escolhida, porque ser escolhida era um glamour. Entretanto, quando não existe colaboração e elaboração disso, o passado não é corrigido, ele é reencenado e essa pessoa vai sofrendo, sofrendo, sofrendo. Vão mudando os rostos, vão permanecendo a posição psíquica, vão mudando os relacionamentos, mas continua o medo. Vão mudando os empregos, mas a pessoa continua sentindo que precisa provar que merece existir. É aquela pessoa que está dentro do emprego e ela precisa ser a melhor. Ela tem que ser aquela que tem que puxar saco, ela tem que ser aquela que tem que ser vista, ela tem que ser aquela que sabe tudo. E depois ela reclama porque ela foi passada para trás, porque as outras pessoas abandonaram ela. E depois de viver a mesma estrutura muitas vezes, esse sujeito conclui que o mundo inteiro funciona daquela maneira e para ele está confortável. Ele não consegue, essa pessoa não consegue perceber que a sua história, que a história dela, dele, influencia aquilo que ele procura, aquilo que ele tolera e a maneira como ele interpreta isso. Nós somos tratados como nós permitimos. Nós somos colocados onde nós permitimos que os outros nos coloquem. As pessoas vão brincando, a brincadeira vai virando séria, até que aquilo que era uma brincadeira torna-se uma realidade e você acredita que aquilo que está acontecendo com você é a realidade da tua vida. Mas lá atrás, quem permitiu foi você. Então, Nietzsche, quando a gente fala de Nietzsche, Nietzsche advertiu que uma pessoa que luta durante muito tempo contra os monstros, ele deve cuidar para não se transformar num deles. E que quando se olha demoradamente para um abismo, o abismo também olha dentro de nós. Porque, segundo alguns autores, o grande sonho de toda pessoa que sofre é fazer alguém sofrer. Quando nós pegamos a época, por exemplo, da escravidão, eram as próprias pessoas que eram escravizadas, quando saíam do meio da escravidão, que capturavam aqueles que fugiam. Quando você tem uma rede de funcionários dentro de uma empresa, quando um funcionário daquele meio sai e vira chefe, ele humilha os que estão abaixo dele. Porque as pessoas parecem que não conseguem conviver com uma situação de que ela pode ser boa sem humilhar, sem machucar, sem maltratar. Ela precisa tomar o lugar de alguém que faz por merecer estar ali sendo ruim. E não dá para fugir da banalidade do mal. Porque a pessoa entende que para que ela tenha um poder, ela precisa menosprezar os outros, diminuir os outros. Renato Russo tem uma frase fantástica de uma música sobre os pais, que ele diz: são crianças como vocês, o que você vai ser quando você crescer. Porque tudo que nós dizemos que nós detestamos nos nossos pais, a gente acaba cometendo com os nossos filhos. Ah, mas com meu filho vai ser diferente. Não, não vai. Você vai impedir ele de fazer as coisas, você vai brigar, você vai xingar, você vai bater. Ah, mas eu não faço. Legal, parabéns para você, porque a maioria faz. Então, a gente, enquanto oprimido, a gente acaba sem querer, pela força das coisas que vão acontecendo, nos tornando aquele que nos agrediu. E essa formulação, ela toca o centro do nosso trauma. Porque parece que enquanto a gente não faz com os outros aquilo que fizeram com a gente, o trauma não desaparece. Por isso que as pessoas têm tanta necessidade de querer voltar ao passado, à criança interior, a nos... Pra quê? Você já saiu de lá? Quer sofrer de novo? Duas, três, quatro, repetir, repetir, repetir. Pra quê? Você saiu de lá, você viveu, você sobreviveu. Então, aquilo que fizeram conosco pode começar a determinar aquilo que nós faremos com os outros e conosco novamente, porque para nós é confortável estar no mal que fizeram, porque a gente já conhece. Não é que a gente gosta de sofrer, é que é a única vida que a gente conheceu e a gente está lá na caverna de Platão sem querer sair. Então, a pessoa que foi controlada, né? Ela pode tornar-se uma pessoa controladora de tudo. Todo mundo controlava ela, ela vai controlar todo mundo.
A pessoa que foi silenciada, mandou ela calar a boca um monte de vezes, ela vai usar a palavra para silenciar. Quem viveu um abandono, ela vai ter uma necessidade de abandonar também, porque ela vai abandonar antes de ser abandonada. Porque ela não quer passar pela situação de ser abandonado de novo. Então, ela está num relacionamento legal, ela está num relacionamento bom, ela vai fazer de tudo para abandonar aquele relacionamento, que como ela tem medo de ser abandonada ou abandonado de novo, então ela tem que criar uma condição onde ela abandone primeiro, onde ela magoe primeiro. Ela não consegue entender que aquilo não vai se repetir. A certeza da repetição é tão grande que ela provoca aquilo para que ela seja a opressora ou o opressor nesse momento. Então, o trauma, ele não apenas dói, não, ele ensina, às vezes errado. E nem tudo que nós aprendemos com a dor é verdadeiro. Porque cada vez que nós lembramos da dor, a dor vem com uma nova face. Depende do momento em que nós lembramos dessa dor. Nietzsche, Nietzsche também compreendeu a força desse ressentimento, né? O ressentimento, ele não é apenas uma memória da injustiça, é uma ligação afetiva, é com a ofensa que fizeram com a gente. A gente tem uma ligação afetiva com essa ofensa. A gente gosta que ela esteja lá, para a gente lembrar do que sofreu. O problema é que, quando a gente lembra do que sofreu, a gente sofre de novo. E a gente não se apercebe que a gente está fazendo mal para a gente. E a pessoa continua dialogando com quem a feriu, ainda que o agressor não esteja mais presente. Então, ela foi assaltada, machucada. A pessoa já foi morta, já desapareceu, mas ela está lá todo dia dialogando com aquela pessoa em pensamento. Todo dia. E o nosso cérebro, eu não vou dizer que ele não saiba o que é verdade, o que não é verdade, o que é realidade, o que não é realidade. Eu vou lhe dizer que o cérebro é teu, trabalha para você e o que está dentro dele é a tua mente, que a tua mente é você. Então você sabe o que está acontecendo ali dentro e você sabendo o que está acontecendo ali dentro, você retoma isso dia após dia e vai morrendo aos poucos por livre iniciativa. Então, a sua vida continua sem reação. Agora, por escolha. Naquele momento não foi, mas agora é. E nesse estado, o passado, ele mantém uma autoridade sobre você, ele manda em você. O indivíduo, ele pode acreditar que está vivendo para si, mas ainda está tentando provar algo a alguém. Não tem o que provar, já foi. Ele fica buscando uma forma de humilhar aquele que humilhou. Mas não tem, já foi. Então, ele deseja um reconhecimento não pelo prazer de realizar algo contra quem machucou, mas apenas para ferir as pessoas que criticaram ele ou falaram alguma coisa que não foi boa. Então, quando o agressor ele continua sendo a referência secreta de nossas escolhas, a prisão permanece. E olha que interessante. Quando o agressor lá do meu passado, ele continua sendo a referência no dia de hoje para minha vida, eu tranco a chave da minha prisão comigo e meu agressor dentro e fico ali, ó, permanecendo naquela dor. Isso não significa que a vítima, obviamente, deva perdoar de maneira artificial ou fingir que o dano não ocorreu. Não é isso. Porque existem violências que precisam ser nomeadas, denunciadas, responsabilizadas. O problema começa quando o acontecimento ocupa toda a identidade e nenhum futuro consegue existir sem ser uma resposta àquilo que aconteceu. Então, você denunciou, a pessoa foi presa, ela foi morta, aconteceu o que for, enterre isso junto com a pessoa. De vez em quando você vai lembrar, mas aquilo não vai ser a sua identidade. De vez em quando você vai sofrer, mas aquilo não vai ser você. Vai ser um pedaço do teu passado que já está enterrado. Mas como nós não libertamos nada na nossa vida, nós não tiramos nada, nós não esquecemos nada, de vez em quando a gente lembra, mas isso já não faz parte de mim, não do presente que eu tenho. Isso é parte do meu passado. Simples assim. Então, libertar-se não é declarar que aquilo não importou. Porque você sabia que tem gente que não deixa de sofrer porque parece que se a pessoa parar de sofrer, parece que aquilo não teve importância?
pessoa precisa ficar lembrando que doeu, que doeu, que doeu, porque senão ela tem medo que alguém fale assim, tá vendo? Olha como ela já tá. Vamos usar um exemplo bem besta aqui. O marido morreu, a esposa morreu, dali um mês a pessoa casa de novo. Ah, ela não pode casar, ela não pode ser feliz. Por quê? Porque senão o que que vão pensar? Então, é mais pelo que os outros pensam do que pelo que a gente sente. É recusar-se a permitir que aquilo determina tudo o que pode acontecer de bom ou de mal na nossa vida. Quando a gente fala de Santo Agostinho, por exemplo, Santo Agostinho, ele escreveu sobre a sua própria interioridade. Ele falou dele, né? E ele escreveu com uma profundidade muito grande, que passou séculos. Ele fez isso em suas confissões. E ele mostra um homem ali que procura compreender os desejos que o moviam e as contradições que o dividiam. Então, a célebre inquietação agostiniana, que são essas inquietações de Agostinho, revela que o ser humano ele pode possuir coisas, vínculos, prazeres e ainda sentir que algo dentro dele permanece sem ordem. Então, a prisão nem sempre ela é produzida apenas por aquilo que nós sofremos. Também pode ser construída pela desorganização dos nossos desejos. Há pessoas que se tornam dependentes de aprovação, de reconhecimento, de consumo, de trabalho, de relacionamento ou da admiração, porque não conseguem permanecer consigo mesmas. Elas precisam que os outros determinem o que elas são. Toda pausa, toda pausa revela um vazio que precisa ser imediatamente preenchido por essa pessoa. Ela não pode ficar parada. Ela é igual à natureza, ela não pode ter espaço vazio. Então, ela vai completar alguma coisa ali. E nesse contexto, a liberdade não está em ter o acesso a todas as escolhas, mas em não ser governada compulsivamente por nenhuma das suas escolhas. É você quem tem que mandar em você. É você quem tem que ser o dono de você. Spinoza, desculpa, Spinoza ele compreendeu que os seres humanos eles acreditam que são livres porque eles têm consciência dos seus desejos, mas desconhecem as causas que produzem esse desejo. E essa observação aqui, ela é de uma beleza porque a pessoa, ela afirma que escolheu, mas ela não percebe que muitas escolhas foram organizadas pelos medos, pelas crenças, pelos afetos. E essa pessoa jamais imaginou ou examinou as suas conquistas ou as suas escolhas. Ela diz que não quer relacionamentos, mas talvez ela tema ser conhecida como um todo. E ela não quer isso. Ela diz que não afirma que prefere, né, um homem e uma mulher, aí eu prefiro ficar sozinha, ficar sozinho. Mas pode estar protegendo uma antiga rejeição. Não vou ser rejeitada de novo, então eu vou viver sozinha. Declara que se importa, eu me importo, eu não me importo com a opinião pública, com a opinião alheia, enquanto todas as decisões que essa pessoa toma continuam sendo uma resposta ao olhar das outras pessoas. Ou cuida mais da vida do outro do que da sua própria vida. Ai, fulano voltou com cicrana, cicrana tá grávida. Como é que tá a tua vida? Ai, você viu aquele famoso, aquela famosa, como é que tá a tua vida? Porque quando nós lidamos com um problema alheio, a gente meio que se distancia da nossa. Como eu não estou querendo resolver a minha, porque eu não estou apto ou estou com medo, eu fico tentando resolver a dos outros. Inclusive, perco o sono porque o outro separou, o outro teve filho. Então, para Spinoza, a liberdade ela não consiste em agir sem causas, não. Ela consiste em ampliar a compreensão das causas que nos determinam, que é aquilo que eu sou. Então, quanto mais nós compreendemos os afetos que nos movem, quanto mais eu compreendo os afetos que me movem, menos eu sou arrastado cegamente por esses afetos. Então, a consciência, ela não elimina imediatamente a força de uma emoção, mas ela cria uma nova relação com ela. E esse ponto aqui, ele precisa ser compreendido, porque liberdade emocional não significa deixar de sentir medo, tristeza, raiva, insegurança, de forma nenhuma. Significa não transformar cada emoção em uma ordem.
O medo, ele pode aparecer, mas ele não precisa decidir tua vida. A culpa pode surgir, mas ela não precisa governar a tua vida. Uma memória, ela pode retomar, mas ela não precisa ser confundida com o teu presente. Então, uma pessoa emocionalmente livre, ela não é aquela que não possui feridas, é aquela que consegue reconhecer quando uma bendita ferida começou a falar no lugar dela. E quando a ferida fala no nosso lugar, a gente perde a identidade. Schopenhauer, ele descreveu a existência humana como um movimento incessante da nossa vontade. Nós desejamos aquilo que não possuímos. Quando conseguimos, nós experimentamos uma satisfação breve e logo outro desejo surge. Ou seja, a vontade não descansa. E esse movimento ele pode transformar-se em uma prisão, quando a pessoa acredita que a próxima conquista finalmente vai resolver a falta anterior. Então é a ânsia de possuir e o tédio de ter conseguido. Ai, mas agora eu já consegui, vou fazer o quê? Ai, vou querer outra coisa. E ela muda o corpo, mas não consegue aceitar o que está acontecendo. Então, o problema não está nas conquistas, realizar, crescer, prosperar. Tudo isso podem ser expressões maravilhosas da nossa vida. A prisão nasce quando a conquista deixa de ser manifestação de uma potência e se transforma numa tentativa de obter autorização para poder existir. Então, nesse caso, nunca será suficiente, porque a meta externa está sendo encarregada de curar uma ferida que pertence ao passado. Quando a gente fala de Aristóteles, e é muito importante a gente lembrar de quem veio antes. Aristóteles ensinou que nós somos, em grande medida, aquilo que repetidamente nós fazemos. O caráter não é formado apenas por intenções, ele é formado por hábitos. E essa ideia aqui, ó, ela vai ajudando a gente a compreender tanto o aprisionamento quanto a libertação. Porque os padrões emocionais, eles foram consolidados por uma repetição. A pessoa repetiu o silêncio, a submissão, a fuga, o controle ou até a autocrítica, até que essas respostas se tornaram automáticas na vida dela. Então, a transformação ela também precisa ser encarada como hábito. Não basta compreender intelectualmente, eu tenho valor. É necessário agir como alguém que reconhece o valor que se tem. As pessoas vão te pôr onde você permitir. Não basta perceber que o limite que você tem, ele é legítimo. É preciso você suportar o desconforto de dizer não para alguém que não está querendo te deixar chegar no teu limite, ou está tirando o teu limite. Não basta descobrir que sua busca, né, você está buscando aprovação em tudo. É preciso você fazer escolhas que talvez não sejam aprovadas pelos outros. É a tua vida. E é nesse ponto que muitos processos de transformação fracassam. Porque a pessoa deseja uma nova vida, mas ela quer construí-la sem sentir o desconforto de contrariar o padrão antigo. Ela deseja uma liberdade, mas ela não quer enfrentar a culpa. Ela quer estabelecer limites, mas ela não suporta que alguém se decepcione. Ela quer ser vista, mas ela não tolera a possibilidade de alguém fazer uma crítica contra ela. Ela quer mudar, mas ela deseja continuar emocionalmente protegida por tudo aquilo que precisou abandonar. Para seguir, tem que deixar cada escolha uma renúncia, essa é a vida, já diria Charlie Brown. Então, a liberdade, ela possui um preço psíquico. Ela exige luto do que passou. Luto de 2 minutos, mas luto. É necessário despedir-se da fantasia que um dia todos nós tivemos. É preciso a gente abandonar aquilo que um dia todo mundo fazia e a gente fazia também. É necessário aceitar que algumas pessoas vão chamar a gente de egoísta quando a gente deixar de servir aos interesses delas. Outras vão dizer que nós mudamos quando a gente já não aceita mais aquilo que antes a gente tolerava.
né? Transformar-se significa tornar-se, felizmente, também insensível em algumas situações, mas não todas, porque significa deixar de abandonar a própria alma para preservar vínculos que dependem que você seja anulado. E se algo faz com que você se anule, isso não é bom para você. Se algo te diminui e você continua só porque você tem uma aprovação, o que que você está fazendo com a tua vida? A única coisa que te pertence enquanto você está aqui, porque nem isso. Então, o que que você quer? Você quer tuas crenças? Você quer tuas dores, suas mágoas? Tudo ali batendo na porta dia sim, dia também? Para você ter que dizer que, oh, eu fui infeliz, pobre de mim. Transformar-se não significa tornar-se a pessoa pior do mundo, não. Quando a gente vai para o estoicismo, e eu indico, estudem os estoicos. Os estoicos, eles compreenderam que grande parte do sofrimento humano, ele nasce da tentativa de controlar aquilo que não depende de nós. Epicteto. Epicteto ensinava que algumas coisas estão sob o nosso domínio e outras não estão. E essa distinção não é uma fórmula de conformismo, é uma disciplina de liberdade. O que eu posso, eu controlo. O que eu não posso, eu abro mão e deixo ir. A gente não controla passado, já foi. Não controlamos o pensamento de ninguém, nem o nosso, às vezes. Não controlamos quem decide, quem permanece, quem reconhece, quem amadurece, quem pede perdão. Entretanto, nós podemos trabalhar a nossa resposta, o nosso limite, a nossa interpretação e a direção que nós queremos para a nossa vida, não do outro, a nossa. Não tem a ver com o outro, tem a ver comigo. Ah, mas o outro é o outro. Ah, mas fulano é o fulano. Ai, mas eu encontro aquela pessoa, destrói meu dia. Que vida sem vergonha você tem? Porque o outro consegue destruir o teu dia? Ai, mas quando ela. Como assim? Que poder é esse que as pessoas têm sobre você? Porque há quem espere, né? Há quem espere há décadas que um pai finalmente reconheça, que uma mãe compreenda, que um antigo parceiro se arrependa, que uma instituição que você trabalhou admita uma injustiça cometida. E esses desejos são humanos, eu não critico, também os tenho. Mas o problema é quando a possibilidade de viver inteiramente depende da resposta do outro. Aí, nesse momento, meu amigo, a porta da prisão vai continuar nas mãos daquele que te feriu, não na sua. Quando a gente fala dessa prisão, não dá para esquecer Viktor Frankl. Por quê? Porque ele é um sobrevivente dos campos de concentração nazistas. Muita gente interfere, muda o pensamento dele, mas eu vou dizer aquilo que eu penso a respeito do que eu leio. Ele não transformou o sofrimento em romantização. Não, ele não fez isso. Ele conheceu uma das expressões mais brutais da violência humana. E ainda assim, ele sustentou que, mesmo quando muitas liberdades são retiradas, vai permanecer uma última possibilidade, que é a atitude diante do que foi vivido. Atitude. Não é tomada de decisão, não é escolhas aleatórias, é atitude. Levanta e faz. Então, a atitude diante daquilo que foi vivido, e essa ideia, ela precisa ser utilizada com muita, mas muita responsabilidade na vida. Porque não significa culpar quem sofre ou afirmar que toda dor pode ser superada apenas pela vontade. Mentira, isso não existe. Significa que o ser humano, ele não é reduzido integralmente ao que lhe aconteceu. Nós não podemos nos reduzir ao que aconteceu conosco. A experiência, ela pode marcar profundamente, pode machucar muito, mas não precisa possuir a última palavra sobre a nossa vida. Então, ele colocou o sentido no centro da existência. Quando uma pessoa encontra um para quê, ela consegue reorganizar as relações com muitas dores. O sentido não vai apagar o trauma,
mas vai impedir que ele seja apenas a destruição da pessoa. Porque existem pessoas que transformaram a experiência, por exemplo, do abandono, em capacidade de acolher. Outras transformaram perdas em obras, em instituições, em livros, em projetos, em cuidados, em presenças. Mães que tiveram os filhos mortos adotaram crianças que ninguém queria. Sabe? É você ter um para quê na tua vida. E isso não significa que o sofrimento, né, vai mudar tudo. Significa que uma vez que aconteceu, ele pode receber um destino diferente da repetição para que você continue nesse sofrimento. Se eu for para a psicanálise de Jung, Jung acreditava que aquilo que não chega à minha consciência, muito bem explicado, ele retorna na minha vida como um destino. E essa frase, ela sintetiza o funcionamento de todas as prisões invisíveis. Porque enquanto um padrão ele não é reconhecido, falado, verbalizado, conversado, discutido em terapia, porque essas conversas você não tem com outras pessoas, porque essas conversas não podem ter juízo de valor, você não tem que ter essa conversa com alguém que vai ter achismo sobre a tua vida, essa conversa é tua com um terapeuta de respeito, que não vai te induzir, que vai te ouvir numa escuta flutuante, te auxiliando a compreender o que te aconteceu. Então, enquanto o padrão ele não é reconhecido, ele aparece vir de dentro e de fora o tempo inteiro. E ele vai voltar. Então, a pessoa diz que só encontra pessoas abusivas, que todos os ambientes a humilham, que nenhuma oportunidade funciona. Em alguns casos, existem realmente contextos externos violentos. Óbvio que existem, né? Em outros também é necessário a gente perguntar por que que determinados sinais foram ignorados por mim, né? Por que que certos limites não foram estabelecidos por mim? E por que o familiar foi novamente escolhido? Esse familiar aqui não é de família. Familiar é aquilo que eu já conheço. Por que que eu me envolvi de novo numa condição que eu já conheço? Eu não li os sinais? Eu não percebi que aquilo ia acontecer? O que que aconteceu comigo que eu não me apercebi que eu ia passar por aquilo de novo, e de novo, e de novo, mesmo todo mundo me alertando? Então, Jung, ele não propunha uma culpabilização ingênua, não. Ele convidava o sujeito a retirar a própria vida da posição de puro objeto, não é tirar a vida para morrer, é tirar da posição de puro objeto daquelas circunstâncias e se olhar de cima para ver o que estava acontecendo. Enquanto tudo é atribuído exclusivamente ao exterior, nenhuma transformação interior é possível, porque não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E isso a gente já tem lá atrás em Hermes Trismegisto no Mentalismo. A gente já tem muito antes de Hermes Trismegisto. Tudo que está em cima está embaixo, tudo que está dentro está fora. Fora é a exteriorização do que eu penso, do que eu vivo, do que eu sou. Então, reconhecer participação não significa assumir culpa por tudo, de jeito nenhum. Significa recuperar potência. Então, a sombra em Jung, ela representa aspectos de nós mesmos que não foram reconhecidos ou integrados. Então, a pessoa que precisa parecer sempre boa, ela vai sempre estar escondendo ali uma raivazinha, uma inveja, um ressentimento. Aquela que se identifica apenas com força, ela pode estar escondendo uma fragilidade, um medo. A que vive cuidando de todo mundo, às vezes ela está escondendo alguma coisa que ela gostaria muito de ser cuidada, mas ninguém cuida dela, então ela vai cuidar dos outros. E tudo aquilo que é negado não desaparece. Ele pode retornar de modo distorcido. A bondade sem consciência da própria raiva, ela pode se transformar num passivo de agressividade. A humildade sem reconhecimento do desejo, ela pode se tornar manipulação silenciosa. A força sem um acolhimento de vulnerabilidade, ela pode se transformar em dureza. Então, libertar a alma não é construir uma imagem perfeita de si, é ampliar a capacidade de reconhecer a própria complexidade sem ser governado por aquilo que foi negado. Eu não posso ser dominado por ninguém. O Winnicott, o Winnicott mostrou que em ambientes nos quais a espontaneidade
Não é acolhida, a criança pode desenvolver um falso self. É uma organização destinada, por exemplo, a responder as expectativas que o outro quer, porque ela aprende a ser aquilo que o ambiente deseja, e não aquilo que ela é. Quantos adolescentes eu atendi que não passavam no vestibular para medicina nem amarrados? Pagava cursinho, pagava cursinho, pagava cursinho, e o aluno era inteligente, não passava. Ele não queria. Então, ele se sujeitava a parecer incompetente para não fazer algo que escolheram para ele. Porque o pai era, ou a mãe era, ou alguém era. Quantas pessoas nós vamos vendo que vão se diminuindo, porque elas preferem parecer menores do que terem que fazer algo que elas não escolheram para a vida delas. Então, a pessoa, ela vai se adaptando e se distanciando daquilo que é a própria verdade. Lá na vida adulta, essa pessoa pode apresentar uma existência aparentemente bem-sucedida e ainda assim sentir aquele vazio existencial que leva ao suicídio, que leva à ruptura, que leva a não ter família, que leva a ser uma pessoa de uma conduta má, né? Ela vai ter uma profissão respeitada, uma imagem organizada, uma rotina eficiente, mas ela não sabe nem o que que ela está fazendo ali. Então, durante tanto tempo, essa pessoa recebeu e respondeu às necessidades dos outros, que ela perdeu o acesso às suas próprias necessidades. Então, essa é uma prisão particularmente cruel, porque pode ser socialmente premiada por todos em volta, mas a pessoa é elogiada pela disponibilidade, pela força e pelo desempenho, enquanto interiormente ela se sente inexistente. Todos conhecem aquilo que ela oferece, mas poucos conhecem quem essa pessoa é. Então, o caminho de saída ele exige recuperar gestos espontâneos, perguntar não apenas o que é esperado, mas o que possui verdade, aprender a tolerar que nem todos vão gostar da versão mais autêntica que você tem. Bion, amo Bion, o indizível, aquilo que não se diz, Bion. Ele ofereceu uma contribuição essencial quando ele pensou a capacidade de transformar experiências emocionais brutas em pensamentos, porque existem dores que não foram pensadas, porque quando aconteceram, elas eram intensas demais, ou então faltava alguém capaz de acolhê-las. Então, essas experiências, elas vão permanecer como sensações, como angústias, como reações sem nome. O indizível de Bion. A pessoa sabe que sente algo, mas ela não consegue compreender. Ela tem crises diante de situações aparentemente pequenas. Ela reage com intensidade a determinadas palavras. Ela vive uma angústia que parece não ter história. Bion ajuda a perceber que aquilo que não pode ser pensado continua procurando uma forma de expressão. E o Renato Russo fala, essa saudade que eu sinto de tudo que eu ainda não vivi, eu não sei o que é, mas dói. E é aqui que a gente chega ao Logos. Na tradição de Heráclito, o Logos não é simplesmente uma palavra que se pronuncia, é o princípio que torna a realidade inteligível. É ordem, razão, relação e a medida dentro do movimento. Nas tradições filosóficas e espirituais, o logos, ele também aparece como uma palavra que cria. É um princípio organizador, a possibilidade de sentido. Quando a gente fala em logos, não significa afirmar que frases mágicas vão controlando o universo. Não. Essa ideia reduziria uma tradição profunda a uma fórmula de consumo espiritual. O logos não é repetição vazia, é a palavra que corresponde à verdade, ao pensamento que organiza, à experiência, à linguagem, aquilo que devolve a direção do ser. E essa prisão psíquica,
Ela é frequentemente construída por palavras que foram transformadas em sentenças. Você não consegue, você não merece, você é difícil, ninguém ficará, você nasceu para sofrer. Essas frases repetidas até se tornarem vozes internas que ficam martelando na tua mente o dia, a noite e toda vez que você se lembrar. Então, o primeiro trabalho do Logos é distinguir vozes. Quando você pensa que não conseguirá, quem é que está falando? Essa conclusão, ela nasceu de uma análise presente ou é uma repetição de um antigo julgamento? Quando você sente culpa por descansar, por exemplo, essa culpa, ela corresponde a uma responsabilidade real ou é uma educação que transformou um valor pessoal de uma produtividade? Quando você teme ser abandonado, abandonada, por estabelecer limite, essa ameaça pertence à relação atual ou à criança que precisou anular-se para não perder o vínculo? Então, o logos, ele interrompe o automatismo, porque ele introduz pergunta, consciência, nomeação. Aquilo que é nomeado, ele pode ser observado. Aquilo que é observado já não coincide completamente conosco. Eu posso sentir medo sem afirmar que eu sou medo. Eu posso reconhecer uma crença sem tratá-la como uma verdade. Eu posso infinitamente ouvir uma voz interna sem obedecê-la. Então, a linguagem que liberta precisa ser precisa. Dizer ninguém me ama transforma algumas experiências em lei universal. Dizer não recebi o amor que eu precisava de determinadas pessoas preserva a verdade da dor sem você mudar o teu futuro. Quando você diz eu sou incapaz, você fecha toda a possibilidade de reconhecer que ainda não desenvolveu todos os recursos para poder fazer aquilo que você quer. Abra a tua mente. Abra o caminho para a tua aprendizagem. Conhecereis a verdade vos libertará. Não se trata de substituir uma mentira negativa por uma mentira positiva. Trata-se de construir uma palavra mais verdadeira para a tua vida. Então, a transformação pessoal, ela exige emoção, mas ela exige também uma estrutura. E eu posso falar da transformação quando essa transformação me faz bem. Eu posso falar dessa transformação quando essa transformação me leva para algo maior. Porque talvez a frase mais honesta não seja eu já não tenho medo. Talvez seja eu tenho medo, mas ele não vai decidir minha vida. Talvez a liberdade ela não comece com a certeza de que você vai vencer. Não. Talvez comece quando você compreende que não deseja mais perder a própria alma para continuar vivendo dentro daquilo que é conhecido. Você não precisa esperar que o passado lhe dê permissão para que você exista, porque você já existe. A vida está acontecendo agora, nesse momento, já. E talvez a transformação mais profunda seja esta: perceber que a porta da tua vida nunca esteve completamente fechada, que o medo a tornou invisível, que a culpa a declarou proibida, que o seu trauma disse que atrás dela havia apenas outro sofrimento. E quando você fala do Logos, acende-se uma luz que se permite a você que você veja. E depois que você viu, você vai atravessar e essa será a grande escolha da tua vida, porque neste momento você vai conseguir efetivamente iluminar todos os cantos da tua alma. Muitíssimo obrigada a todos vocês por terem me ouvido. Obrigada de coração. Ah, é sempre muito bom estar aqui e eu espero que essas crenças que machucam tanto a vida de tantos possa trazer uma iluminação melhor, maior, mais clara do quanto cada um que passou por aqui hoje é importante.
mas vocês não são importantes para os outros. Vocês são importantes para vocês. Nós somos a pessoa mais importante da nossa vida, não é da vida dos outros. Os outros já têm as suas próprias vidas para poder estar lá tentando melhorá-la. Então, que nós tenhamos esse olhar para nós mesmos a todo instante. Obrigada, Beth, Inês. Dalva, que saudade, Dalva. Dalva, a Helena, a Ioná, Flávia, Maria Cunha, Maria Helena, Mônica e Lígia, a Pâmela, a Patrícia, Sandra, a Shelley, a Silvia. Saudade também, Silvia. A Verônica, Sueli, a todos que estão com a gente aqui no Instagram também, a Deb, Solange, Giliane, Márcia, Matheus, Ayrton, Tiago, Edneuza, Francisco, Micael, Isaías, Cláudia, Alessandra, tantos outros. Gente, muito obrigada e eu espero que vocês compreendam. Está aberto um curso sobre logos. Quem quiser dar uma olhada, vá lá. Essa palestra daqui a pouco já vai estar disponível lá no YouTube. Distribuam. Quanto mais pessoas aprenderem a ver o mundo por seus próprios olhos, melhor será o mundo em que todos nós habitaremos. O mundo é maravilhoso, espetacular, fora de série. O que não são muito bons são os fãs desse mundo, que somos nós mesmos. Então, quando a gente consertar os fãs, o mundo já está pronto para que a gente tenha a melhor vida que o planeta pode oferecer, certo? Beijos para vocês. Quinta-feira tem palestra novamente. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau. Tchau.